O milionário tranca a porta e descobre o segredo surpreendente da mendiga negra faxineira. Rafael Montenegro, o nome mais falado nos corredores luxuosos de São Paulo, parecia ter tudo. Um apartamento colossal, vista panorâmica para a selva de concreto e um sorriso fácil que escondia a solidão de um homem preso na armadilha da riqueza e do poder. Todos ao redor dele falavam de sucesso, poder, dinheiro, mas ninguém via o peso esmagador que apertava seu peito todas as noites. Pressionado por uma mãe que controlava cada passo seu e por um mundo de negócios implacável, Rafael carregava um segredo, um vazio tão profundo quanto as noites frias que passava sozinho. Foi numa dessas noites, voltando para casa depois de uma reunião que mais parecia um campo de batalha, que seus olhos encontraram Marina Santos. Ela era uma figura constante ali, no mesmo canto da calçada, em frente ao seu prédio gigantesco. Uma mulher negra, rosto marcado pelo sol e pela luta, sempre varrendo a calçada com uma força quase injusta para quem tinha tão pouco. Marina não era só uma faxineira barata, era o sustento de uma mãe frágil, presa em um leito de doença. Uma história de sobrevivência que Rafael nunca havia imaginado. Mas a rotina mudou de repente. A confusão começou quando documentos importantes desapareceram do escritório de Rafael. Na manhã seguinte, Marina foi vista organizando papéis dispersos perto da entrada do prédio. Murmúrios cresceram, olhares desconfiados se multiplicaram. Espionagem? Roubo de informações? A acusação caiu como um trovão. A reputação tacitamente construída em anos ficou suspensa em um fio. Pessoas que antes a ignoravam passaram a sussurrar atrás das costas, e Marina viu seu mundo virar lama, ameaça e medo. Rafael sentiu o peso do mundo em seu olhar ao encarar Marina. A primeira reação? Desconfiança, indecisão. A pressão apertava seu cérebro quando a mãe, fria como sempre, exigia que ele se afastasse dali. Mas algo deu um nó no peito do milionário. Um senso estranho de justiça, curiosidade. Ele começou a tentar entender quem era aquela mulher. Ao investigar, descobriu uma verdade que esmagou seus preconceitos. Marina recusava subornos altos oferecidos pela mãe de Rafael, uma oferta suja para silenciar sua luta. Ela não só era honesta, como mais íntegra que muitos que ele conhecia. Forte, gigante na coragem de segurar dignidade em meio ao caos. Rafael entrou naquele mundo invisível, pisando em terreno desconhecido, e sentiu o chão balançar sob seus próprios conceitos. Num momento intenso, durante uma discussão feroz, sua mãe gritava que Marina era uma ameaça que precisava ser eliminada socialmente. Rafael, exausto e revoltado, trancou a porta do escritório. Ali, entre paredes frias, ele se enfrentou e entrou numa busca desesperada pela verdade por trás daquela mulher, por trás de si mesmo. Rumores começaram a ferver. Falavam de um romance inesperado, proibido, enquanto ele desvendava cada camada que aquela mulher resistente tinha construído. Mas o que Marina esconde? Um segredo sombrio que pode despedaçar não só a história deles, mas também os alicerces das regras rígidas que moldam suas vidas. O que Rafael vai descobrir uma vez que cruzar essa linha? Será que o que virá vai ser luz ou fogo? A tensão só aumenta, e o silêncio pesa como uma sentença prestes a ser executada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava trancado no escritório, a tensão pesada no ar. O olhar dele se fixava em Marina, que estava ali, em sua mente, mais presente do que nunca. O som do mundo exterior parecia distante, abafado. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O que Marina escondia? O que realmente havia? Se desenrolado entre eles, mas naquele momento a porta se abriu bruscamente. Um grito ecoou pela sala. Era Jorge, o assistente de Rafael, com olhos arregalados e ofegante. Rafael, você precisa ver isso. Ele estava visivelmente pálido, como se tivesse visto um fantasma. A pressão nos ombros de Rafael aumentou. Jorge só ficava assim se algo realmente ruim estivesse acontecendo. O milionário saiu da sua bolha e o seguiu. Logo estavam no andar de baixo. A cena era caótica. Pessoas se aglomeravam em torno da entrada do prédio, vozes murmurando e gritando em desespero. A pressão de uma multidão, o cheiro de medo no ar. Rafael empurrou alguns corpos e chegou à frente. Foi quando viu. Seu coração parou. Ali, estendida no chão, com uma poça de sangue ao seu redor, estava Marina. O rosto dela estava pálido, vida escorrendo entre seus dedos enquanto ela tentava abafar o ferimento na lateral do corpo. O mundo de Rafael desmoronou em um instante. As pessoas ao redor gritavam, choravam. Ela foi atacada. Alguém chamem uma ambulância. A frase ecoava na sua mente, mas Rafael ficou paralisado. O que acontecia? O vácuo da sua presença parecia gritar mais do que qualquer um ali. Ele se ajoelhou, o sangue quente e brilhante sob suas mãos. Marina, fique comigo, por favor. O desespero dominava. Rafael não sabia como lidar com aquilo. O som de sirene se aproximando se misturava ao som de sua própria respiração acelerada. Então ele ouviu vozes. Foi ele quem a atacou. O milionário. Ele sempre a viu como uma ameaça. O sopro da multidão transformando a acusação em uma tempestade. Olhares de reprovação. Os sussurros como facas. Aquela mulher estava no chão. E de alguma forma muito estranha, ele era agora o suspeito. Ele olhou em volta, confuso, esperando que alguém dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas ninguém ria. O pânico se espalhava. E no caos, um homem se destacou. Ele caminhava em direção a Rafael, o olhar contundente e focado, um velho conhecido de seus negócios, mas que ele nunca dissera uma palavra na vida. Você precisa assumir a responsabilidade, Montenegro. Ela sabia demais. As palavras cortaram o ar, como uma lâmina. Rafael se sentiu ser empurrado para um abismo. O que Marina sabia? Que segredos estavam se escondendo sob a superfície daquele mundo que ele achava que dominava. Ele olhou para o rosto ferido dela e tudo se transformou. A verdade despontava. As memórias das conversas rápidas que tiveram, cada olhar, cada sussurro. O que se escondia atrás da dignidade dela e da vida que vivia. Qual era a verdadeira conexão entre eles? E enquanto a vida dela escorria entre seus dedos, surgiu uma imagem horrível em sua mente. O que se revelaria se ela não sobrevivesse? Que tipo de vida ele teria que reconstruir? Sobre as cinzas do que estava se perdendo. Tudo o que Rafael conhecia estava se desintegrando sob o peso daquele momento. As sirenes já estavam mais perto.
e uma nova batalha se desenharia assim que as portas do ambulatório fossem abertas. Ele poderia ser acusado de um crime que não cometeu, ou ele poderia descobrir uma verdade que mudaria tudo. O futuro balançava-se como um fio, e acima de tudo, ele sentia que o maior segredo estava prestes a ser revelado. E talvez, apenas talvez, Marina fosse a chave para tudo. A dúvida pairava no ar, o silêncio estrondoso após o caos, e a pergunta permanecia: o que aconteceria se aquela mulher, que ele começava a entender, fosse arrancada de seu mundo? O que Rafael faria em seguida? A história não terminava ali. Tudo estava apenas começando. Rafael estava com as mãos sujas de sangue, o coração batendo rápido como um tambor furioso, sem saber o que fazer. O corpo de Marina jazia ali, frágil e pálido. Ele queria gritar, mas o som na sua garganta era um eco surdo de desespero. O mundo parecia um borrão ao seu redor, mas no fundo, uma pergunta dominava sua mente. Por que isso aconteceu? Os olhares das pessoas sobre ele eram como garras afiadas, cravando-se em sua pele. Ele é o culpado. Ele sempre a viu como uma ameaça. As acusações se multiplicavam como sombras no escuro. Mas tudo o que Rafael conseguia sentir era a dor e o medo de perder Marina. A multidão ao redor dele começou a se agitar, e uma sensação de movimento começou a encher o ar. Era algo palpável, uma expectativa. Foi quando ele viu a silhueta de um homem avançando entre a multidão. Era um velho conhecido, Alex, um rival de negócios que sempre olhara para ele com desprezo, como se fosse um intruso no mundo que ele considerava seu. Alex tinha um sorriso ruim no rosto. E Rafael sentiu um arrepio na espinha. Você sempre teve medo dela, não é, Rafael? Alex gritou, quebrando o murmúrio da massa confusa. Você nunca quis que ela descobrisse a verdade. Agora é tarde demais. A multidão silenciou, as palavras dele reverberando como um tambor. O que Alex sabia? E o que essa verdade poderia fazer com a vida que ele conhecia? Rafael olhou para a expressão de Marina, que estava a poucos metros dele, e um novo terror tomou conta dele. Não pode ser. A voz de Rafael era um sussurro, o desespero começando a enraizar-se. Ah, mas é. Ela foi atrás das coisas que você quis esconder. E agora você está prestes a perder tudo. Seu dinheiro, sua reputação e agora até a vida dela. O silêncio se espalhou novamente. Rafael sentiu que o chão sob seus pés cedia. Pá! Realidade começava a desmoronar, e a angústia subia como um grito estridente em sua mente. E enquanto Rafael hesitava, o inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, uma mulher se destacou, a mãe de Marina. Rosto marcado de sofrimento e determinação, ela empurrou as pessoas ao redor, seus olhos fixos em Rafael. Você fez isso, não fez? Ela avançou, apontando o dedo, a dor em sua voz se transformando em uma acusação. Você destruiu minha filha. O tempo pareceu parar. Rafael nunca havia se sentido tão exposto, tão vulnerável. Ele queria gritar que era inocente, que não tinha nada a ver com aquilo. Mas não havia palavras suficientes para descrever sua confusão. O que realmente estava ocorrendo? A história que ele achou que conhecia agora estava se desintegrando ao seu redor. Mas então, uma nova revelação nascia, um relance de luz em meio ao caos, uma ligação. Marina sempre falara sobre algo, algum segredo que tinha. O que Alex sabia sobre isso? Rafael olhou de um para o outro, de Alex para a mãe de Marina.
Havia um fio tênue, um fio de conexão que ligava o passado ao presente, e ele precisava desvendá-lo. As sirenes de ambulâncias se aproximavam, mas o caos que pairava no ar tinha um sabor diferente agora. Havia várias verdades, e uma delas estava prestes a emergir como um gigante prestes a romper. Sentiu o nó em sua garganta. Qual era o preço que ele teria que pagar por essa verdade? E o que ele faria assim que a poeira assentasse? A tensão voava como uma flecha disparada, e a maior pergunta pairava. Poderia ele suportar a revelação que estava prestes a despencar sobre eles? O futuro que uma vez pareceu claro, agora era um mistério envolto em sombras. E Rafael sabia que nada seria como antes. Rafael estava paralisado, o sangue de Marina manchando suas mãos, enquanto a angústia dominava sua mente. O olhar da mãe dela, repleto de dor e acusação, atravessou sua alma. Ele queria gritar, protestar, mas as palavras ficavam presas na garganta. Alex continuava ali, sorrindo de forma cruel. Cada palavra sua um golpe direto no peito de Rafael. Mas algo mudava no ar. Não era só a tensão da multidão. Havia uma eletricidade palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. De repente, uma voz conhecida cortou o caos. Parem! Era a voz de Clara, a melhor amiga de Marina, que apareceu entre as pessoas. Ela estava ofegante, e seus olhos brilhavam com uma emoção intensa e furiosa. Eu sei a verdade. Todo mundo virou a cabeça. O murmurinho da multidão se transformou em um silêncio expectante. Rafael sentiu um frio na espinha. O que Clara sabia? O que ela tinha a dizer que poderia mudar tudo? Clara avançou, tomando o lugar de destaque. Marina estava prestes a revelar o que você, Alex, fez. E não é só isso. Ela olhou para Rafael, a intensidade de seu olhar penetrando em sua alma. Ela sabia que você estava a desviar do dinheiro, usando contatos para fazer negócios sujos. Era por isso que você tinha tanto medo dela. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que Clara estava dizendo era impossível. Alex, um rival calculado, capaz de tudo, mas o que mais ele escondia? O som do murmúrio da multidão se intensificou. Cada palavra de Clara desenhando um quadro novo, uma teia de segredos obscuros que ele nunca imaginara. Ele piscou, tentando processar a avalanche de informações. Ela estava coletando provas, sabia sobre suas ligações com o submundo. A última faxina que ela estava fazendo na sua empresa não era só uma rotina. Clara continuou, sua voz agora firme. Ela queria fazer as coisas certas, mas isso a tornou um alvo. Alex, agora confrontado, recuou um passo, seus olhos cheios de pânico. Você não entende, Clara. Não era para ser assim. Ele estava perdendo o controle. Sua voz tremendo, revelando um lado que Rafael nunca tinha visto. O ciclo de mentira e poder estava se quebrando. Mas o que Clara disse seguinte fez o coração de Rafael parar. E o que mais, Alex? Não foi apenas isso que você fez. Você também está envolvido na morte de dublê da novela, em que Marina estava. A verdade sempre se revela. Uma onda de choque percorreu a multidão. Rafael sentiu o cerco se fechando. Ele sempre soube que o mundo dos negócios era traiçoeiro, mas agora seu próprio espaço estava em risco. A pressão em seu peito ameaçava sufocá-lo. O grito da mãe de Marina cortou o silêncio. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada, agora lançando seu olhar cheio de dor contra Alex. Foi você quem a empurrou a essa vida?
Foi você quem a colocou nessa linha de perigo? Alex parecia mais fraco a cada instante, recolhendo-se à sombra de suas próprias mentiras. Rafael, cercado por tantas revelações, começou a perceber que suas decisões tinham consequências mais profundas do que ele imaginava. E, à medida que tudo isso se desenrolava, uma coisa se tornava clara. A verdade estava prestes a explodir, incitando a ira de um homem e a dor de uma mulher. Rafael sabia que a batalha estava apenas começando. O que quer que acontecesse em seguida teria consequências cataclísmicas. Ele olhou para Marina, ainda no chão, a vida dela se esvaindo. O que Alex realmente tinha a ver com tudo isso? Por que ele estava tão desesperado para colocar a culpa em Rafael? O futuro parecia nebuloso, e naquela confusão de gritos e acusações, a única certeza era que a história de todos eles estava prestes a mudar de maneira irrevogável. O que viria agora? A dúvida pairava no ar, enquanto Rafael começava a entender que assim que as cartas caíssem, nada seria como antes. Rafael estava paralisado, o sangue de Marina manchando suas mãos enquanto a angústia dominava sua mente. O olhar da mãe dela, repleto de dor e acusação, atravessou sua alma. Ele queria gritar, protestar, mas as palavras ficavam presas na garganta. Alex continuava ali, sorrindo de forma cruel, fazendo com que cada palavra sua fosse um golpe direto no peito de Rafael. Mas algo estava mudando no ar. Não era só a tensão da multidão. Havia uma eletricidade palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. De repente, uma voz conhecida aportou. O caos. Parem! Era Clara, a melhor amiga de Marina, que apareceu entre as pessoas. Ela estava ofegante, seus olhos brilhando com uma emoção intensa e furiosa. Eu sei a verdade. Todo mundo virou a cabeça. O murmúrio da multidão se transformou em um silêncio expectante. Rafael sentiu um frio na espinha. O que Clara sabia? O que ela tinha a dizer que poderia mudar tudo? Clara avançou, tomando o lugar de destaque. Marina estava prestes a revelar o que você, Alex, fez. E não é só isso. Ela olhou para Rafael, a intensidade de seu olhar penetrando em sua alma. Ela sabia que você estava desviado dinheiro, usando contatos do submundo para fazer negócios sujos. Era por isso que você tinha tanto medo dela. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que Clara estava dizendo era impossível. Alex, um rival calculado, capaz de tudo, mas o que mais ele escondia? O som do murmúrio da multidão se intensificou, cada palavra de Clara desenhando uma nova realidade, uma teia de segredos obscuros que ele nunca imaginara. Ele piscou, tentando processar a avalanche de informações. Ela estava coletando provas, sabia sobre suas ligações. A última faxina que ela estava fazendo na sua empresa não era só uma rotina, Clara continuou, agora com uma voz firme. Ela queria fazer as coisas certas, mas cheios de pânico. Você não entende, Clara. Não era para ser assim. Ele estava perdendo o controle, sua voz tremendo, revelando um lado que Rafael nunca tinha visto. O ciclo de mentira e poder estava se quebrando. Mas o que Clara disse a seguir fez o coração de Rafael parar. E o que mais, Alex? Não foi apenas isso que você fez. Você também está envolvido na morte da dublê da novela, em que Marina estava. A verdade sempre se revela. Uma onda de choque percorreu a multidão. Rafael sentiu o cerco se fechando. Ele sempre soube que o mundo dos negócios era traiçoeiro. Mas agora, seu próprio espaço estava em risco. A pressão em seu peito ameaçava sufocá-lo. A mãe de Marina gritou, desesperada. O que você quer dizer com isso?
Ela avançava, preenchida de dor e determinação. Foi você quem a empurrou a essa vida? Foi você quem a colocou nessa linha de perigo? Alex parecia mais fraco a cada instante, recuando sob o peso das revelações. Mas antes que qualquer um pudesse processar a nova direção dos acontecimentos, um estrondo ecoou do fundo da multidão. Uma porta foi arrombada com violência e, antes que todos percebessem, um homem de capuz avançou, empunhando algo que brilhava sob as luzes do prédio. O caos se instalou de novo. As pessoas gritaram, algumas correram, e Rafael viu o homem mirar diretamente para ele. Como se o reconhecesse. O frio na espinha se intensificou. Era um olhar conhecido, mas a confusão tomou conta. O homem gritou algo inaudível, mas havia raiva e desespero na sua voz. Rafael tentou desviar, mas o homem avançou e o som do vidro se quebrando ecoou ao seu redor. Foi nesse momento que a máscara caiu. O capuz foi puxado, revelando um rosto que Rafael conhecia muito bem. Era Lucas, seu melhor amigo de infância, desaparecido há anos. Você me traiu, Rafael! Ele gritou, enlouquecido, o olhar cheio de mágoa, como se todo o seu mundo tivesse desmoronado por causa de Rafael. A multidão congelou. As palavras de Lucas cortaram o ar como uma faca. Rafael não conseguia acreditar. Como isso era possível? O que Lucas tinha a ver com tudo isso? Enquanto o tempo parecia parar, a vida de Rafael começou a se desfazer nas sombras de segredos e revelações. O que mais ele não sabia sobre aqueles que lhe eram próximos? A dúvida pairava no ar, e Rafael se viu em um abismo. Ele queria gritar, mas as palavras estavam presas. O que aconteceria agora? Quais segredos ainda estavam escondidos, esperando para serem revelados? O futuro parecia sombrio e incerto. Rafael estava paralisado, o sangue de Marina ainda quente sob suas mãos, enquanto a tensão na multidão se intensificava. O olhar de Lucas, seu amigo desaparecido há tanto tempo, parecia perfurá-lo. O que estava acontecendo? As palavras de Clara ficaram ecoando em sua mente, amplificando a confusão. Você me traiu, Rafael! Lucas gritou, a voz carregada de dor e raiva. E agora você está vendo o resultado. As pessoas em volta começaram a murmurar, ecos de espanto e dúvida. Rafael queria entender, queria correr até Lucas e pedir explicações, mas a situação era caótica. O sangue de Marina, seu olhar perdido, tudo isso se misturava em um redemoinho de emoções, tornando difícil pensar com clareza. O que Lucas queria dizer? O que ele sabia? Lucas, eu não sei do que você está falando. Rafael tentava se defender, mas uma parte dele começou a questionar. O passado de Lucas era um mistério que nunca tinha se revelado. O rosto de Lucas se contorceu em uma expressão de desgosto. Você não sabe? Você não percebeu que sempre esteve cercado de mentiras? Há muito tempo sua mãe, ela fez algo terrível. A multidão ficou em silêncio, as palavras cortando o ar. O que Lucas estava insinuando? Rafael sentiu um frio na espinha. Os olhares se voltaram para ele, medindo-o, avaliando a situação. Ele não sabia como reagir. O que mais não sabia sobre sua vida? Marina estava investigando. Ela sabia sobre os negócios da sua mãe, Rafael. Seu império foi construído sobre segredos sujos. A voz de Clara soou novamente, agora empoderada, com a revelação de Lucas. Rafael se sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Rafael gritou, mas a dúvida começou a tomar conta. Ele se lembrava das conversas em que Marina sempre expressava preocupação com a corrupção que permeava o mundo dos negócios, em especial o de sua família. Ela não pode ter morrido assim por causa de algo que nem entendo. E foi então que tudo mudou.
Um barulho ensurdecedor como um tiro ecoou pela escena. A multidão entrou em pânico, pessoas gritando, correndo em todas as direções. Rafael olhou para o céu e viu um helicóptero, baixando rapidamente, girando em torno do prédio. O que? Rafael, precisamos sair daqui! Gritou Jorge, seu assistente, enquanto puxava-o pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, o helicóptero começou a descer. O que você quer? Jorge conseguiu gritar, seus olhos cheios de confusão e pânico. Uma porta se abriu no helicóptero. Uma figura, um homem vestindo um terno escuro e óculos de sol, saiu. O olhar dele percorria a cena, encontrando Rafael. Montenegro, gritou ele, você tem que vir comigo. O jogo mudou, o coração de Rafael disparou. Quem era aquele homem? E o que ele queria? Ele olhou para Marina, ainda no chão, e depois para a multidão que olhava, ansiosa. Você está em perigo, e a sua mãe, ela está envolvida. Todo mundo está envolvido, venha. E antes que ele pudesse responder, o homem armou um dispositivo em sua mão, algo que piscava com uma luz azul intensa. Rafael sentiu um nó no estômago. Tudo ao seu redor se tornava um borrão confuso. Ele não sabia se deveria confiar naquele estranho, mas sabia que permanecer ali era um risco maior. Com um último olhar para Marina, sentindo a urgência e o desespero no ar, ele decidiu, sem saber se era a escolha certa. Vamos! Gritou para Jorge e começou a se mover na direção do helicóptero. A multidão estava em pânico e o futuro estava mais incerto do que nunca. Assim que os três se aproximaram, o homem fez um sinal para que entrassem, mas Rafael parou um instante, olhando novamente para trás. O que estava prestes a acontecer? Que segredos ocultos estavam prestes a ser revelados? A dúvida e o temor começavam a tomar conta. Enquanto o caos ao redor crescia exponencialmente, Rafael sentiu que o jogo havia mudado. E a pergunta que permanecia era: até onde tudo isso iria levar? Rafael estava prestes a dar o próximo passo em direção ao helicóptero quando, do nada, tudo ficou em câmera lenta. As sirenes ainda ecoavam, mas um som diferente se destacava. Um grito, rasgando o ar. Rafael, espere! Era Marina. Um horror gelado tomou conta de seu corpo. Ele girou para trás, os olhos arregalados. Marina, a mulher que jazia no chão, estava agora sentada, ofegante, um brilho estranho em seus olhos. O sangue ainda escorria, mas já não parecia ser o fim. Escuta, ela exclamou, a voz fraca, mas cheia de intensidade. Tinha um plano para expor tudo, e muita gente importante está envolvida. A multidão ficou paralisada. Rafael, horrorizado, mal conseguia processar. Marina, você está viva! O alívio começou a brotar, misturado com uma confusão profunda. Ele esqueceu o homem do helicóptero, as acusações se misturando. A tensão na atmosfera estava insuportável. Sim, mas não por muito tempo. Eles estão atrás de mim, Rafael. Você precisa saber. Ela olhou ao redor, os olhos buscando um rosto familiar. A verdade. Tudo o que revelamos e o que eles estão escondendo. Sua respiração estava descontrolada. Sua mãe, Rafael, ela está mais envolvida do que você imagina. A multidão explodiu em sussurros, a tensão se intensificando. Rafael não conseguia acreditar. O que você quer dizer? Ele se defendia, recuando involuntariamente. Cada palavra dela era uma facada em sua realidade. Cada revelação mudava tudo. Ela sabia que você iria me ajudar. Sabia que eu estava perto de descobrir tudo. E então, quando percebi, eles tentaram me calar.
As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturadas ao sangue. O desespero ecoava em seu olhar, e Rafael sentia seu coração se apertar. Antes que ele pudesse processar, outro grito soou, um grito mais alto e arrastado, como o rasgar de um papel. Do fundo da multidão, Alex, que estava completamente abastecido de ira, ergueu-se. "Calha a boca!" Ele avançou, seus olhos curvados numa mistura de raiva e frustração. "Ninguém precisa ouvir as verdades seus jogos. Marina, você não tem ideia do que está fazendo." Rafael sentiu o choque percorrer seu corpo enquanto as âncoras se quebravam. Alex era um inimigo, mas agora parecia que havia algo mais profundo, um sentimento de desespero crescente. Havia algo que ele precisava entender. "Quem mais está nessa? O que mais você esconde?" A pergunta saiu antes que Rafael pudesse segurá-la. Mas o que estava sendo revelado não parecia fazer parte de um jogo. Alex hesitou. Por um momento, uma sombra de dúvida passou pelo seu olhar. Tudo parecia irreal. "Você não está preparado para isso, Rafael. Se você soubesse a verdade, talvez não quisesse saber mais." Havia uma vulnerabilidade que a raiva não conseguia esconder. Marina se virou para Rafael, o olhar fixo. "Você precisa decidir de quem você vai ficar ao lado. Sua mãe, ela não é quem você pensa. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Você precisa se proteger." De repente, mais gritos e um empurrão. A multidão se agitou. Um tumulto crescente. Um homem, aquele do helicóptero, estava agora a caminho de Marina, os olhos fixos nela. "Chega! Você não vai mais falar!" Ele estava armado, e a multidão mergulhou no pânico, gritando e correndo. As sombras se tornaram um mar de caos. Rafael se sentiu em um abismo. A verdade estava dissolvendo suas certezas. "Marina!" ele gritou, mas a cena estava se desintegrando. O homem se aproximava e o tempo parecia distorcido. O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras? Antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho ensurdecedor ecoou. Um disparo e tudo ficou branco. Rafael se sentiu ser lançado para trás, o chão desaparecendo sob ele. E enquanto a visão se escurecia, uma única pergunta cortava sua mente. Quem sobreviveria a esse jogo mortal? Rafael estava paralisado, a cena se desenrolando em câmera lenta. O som do disparo ecoava nas paredes como um pesadelo. Ele olhou para Marina. A expressão dela era de pânico, mas havia uma determinação que fazia seu coração acelerar. Então tudo em volta parecia congelar. A multidão gritava, pessoas se empurrando e correndo, mas ele só conseguia ver Marina. Antes que pudesse encostar nela, um homem apareceu. Era Pedro, um ex-colega de faculdade, que tinha a reputação de ser aquele que sempre estava em busca de poder. Agora ele estava lá, com um olhar de quem sabia mais do que deveria. "Rafael, não se aproxime!" ele gritou. "A situação é mais perigosa do que você imagina." E então, com um movimento rápido, Pedro puxou algo de sua jaqueta. Era uma arma. O tempo parou. O barulho do mundo ao redor desapareceu, e só existia aquela cena. Rafael viu o que estava prestes a acontecer e sentiu um grito interno, algo desesperado, um pedido para parar. Ele queria gritar, mas estava paralisado, incapaz de se mover ou falar. "Você sabe da verdade, não sabe?" Pedro disse, olhando fixamente para Rafael, um sorriso cínico nos lábios. "Todo mundo aqui está em uma linha tênue. Um passo em falso e tudo pode acabar." Marina olhou entre os dois, confusa e aterrorizada. "O que você quer dizer com isso?"
Sua voz era um sussurro, mas Rafael ouviu claramente. Ele estava atormentado. Cada palavra fazia seu coração palpitar de medo. Estou dizendo que todos têm um segredo, continuou Pedro, a voz gélida. Inclusive você. Nesse instante, o silêncio cortante caiu sobre a multidão. Todos viraram os olhos para Rafael. O peso das acusações que pairavam em torno dele era insuportável. O que Pedro sabia? O que ele estava insinuando? Rafael se sentiu exposto, as veias pulsando em seu pescoço. Ele sabia que não tinha feito nada de errado, mas à medida que o olhar da multidão lhe cravava, começou a duvidar de si mesmo. Marina, ainda deitada, tentou se levantar. Rafael, não ouça, não é verdade. Ela estava fraca, mas havia uma força nos seus olhos. A fúria cresce em Rafael. Um instinto de proteção o impulsionou. Ele se virou para Pedro. Você não vai ameaçar ela. Pedro riu, mas havia desespero atrás daquele riso. Você não entende, Rafael. Existem fardos que você nunca conseguiu carregar. Olhe ao seu redor. E então, em um movimento súbito, tudo mudou. Uma explosão. Algo estourou nas proximidades, e a multidão se tornou um mar de correria e gritos. Rafael foi jogado para o lado. E quando se levantou, tudo estava coberto por fumaça e confusão. O caos misturava-se com o pânico, e ele perdeu a visão de Marina. Marina! Ele gritou, empurrando as pessoas que se aglomeravam em desespero. Ele não via Pedro, não via os outros. Tudo o que importava era encontrá-la. O coração batia descontroladamente, e o calor da fumaça o envolvia. Então, algo o atingiu. Uma mão segurou seu braço. Era Clara. Rafael, precisamos sair. Eles estão vindo. Ela puxou-o em direção a um beco ao lado. Marina! Ele gritou novamente, os olhos quase em lágrimas. O caos parecia interminável. A adrenalina corria por seu corpo enquanto Clara o puxava. Se não formos agora, não haverá chance. Ele evitou, mas finalmente seguiu. A última imagem de Marina na sua mente, a determinação e o medo em seu olhar. Enquanto corriam, a dúvida se instalou. O que Pedro havia dito? Que segredos ele não sabia? O que mais poderia ser revelado? O beco o levou a um pequeno espaço, longe do tumulto. Clara o encarou com intensidade. Rafael, precisamos falar. A verdade é mais complicada do que você imagina. Não é só sobre dinheiro, é sobre quem você realmente é. A pressão do ar mudou, e Rafael sentiu um nó na garganta. O que ela queria dizer? E antes que pudesse perguntar, as portas do beco foram arrombadas. Mais homens apareceram, e ele sabia que não poderiam mais voltar. E então, ele olhou para Clara com uma nova urgência no olhar. O que mais estava prestes a ser revelado? Que decisões ele teria que tomar para sobreviver? Naquele momento, sentiu que tudo tinha mudado. E o que viria a seguir era incerto e aterrorizante. A verdade, ainda escondida nas sombras, poderia ser a única chave para sua sobrevivência. Mas, por quanto tempo conseguiria carregá-la? Rafael estava paralisado. O sangue de Marina, ainda quente sob suas mãos, enquanto a pressão do momento crescia. Clara o puxou para o fundo do beco, mas seu coração ainda batia forte por conta da confusão. Ele precisava saber. Clara, o que você está dizendo? O que mais está acontecendo? Clara respirou fundo, e seus olhos estavam fixos nos dele, carregados de um medo palpável. Rafael, você não sabe o que sua mãe realmente fez. Não é só sobre dinheiro. Há algo muito mais profundo envolvido.
Antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta do beco se abriu com brutalidade e um homem entrou, o mesmo do helicóptero, mas agora acompanhado de outros dois, todos armados. Vocês dois, ajoelhem-se! Um deles gritou, brandindo a arma, e o desespero cresceu em Rafael. Eles estão atrás de nós. Clara sussurrou, puxando-o para se esconder atrás de uma lata de lixo. Rafael sentiu o cheiro forte, mas não dava a mínima. A adrenalina estava a mil. Olhou para o rosto de Clara, a determinação em seus olhos. Eu vou distrair eles. Você precisa correr. Ela sussurrou antes de se levantar, rapidamente. Agora! Ela gritou, correndo em outra direção. O homem da arma se virou, surpreso. Pare! Ele gritou. E Rafael teve um impulso. Precisava sair. Mas antes que pudesse se mover, um tiro foi disparado. O barulho ecoou, e Rafael ficou paralisado. A cena diante dele era um filme de terror. Clara caiu ao chão, e tudo parecia parar. Não! Ele gritou, correndo na direção dela. Mas as sombras dos homens se aproximavam rapidamente. O mundo ao redor estava em caos absoluto. Clara, por um momento, o tempo congelou. Ele se sentiu impotente. Então, quando Rafael chegou até ela, algo espetacular aconteceu. Clara olhou para ele. Seu olhar já não era de desespero, mas sim de quase um triunfo. Eu sabia que você iria vir, ela disse de forma calma, como se estivesse em controle. Mas a dor na expressão dela havia se transformado em algo mais profundo. Rafael estava confuso. Clara, você está ferida. Mas algo não parecia certo. O jeito como ela falava, a forma como sua voz não estava cheia de dor. Um sussurro passou entre os homens, um olhar de surpresa na face de um deles. Ela não pode estar viva, um deles resmungou. E Rafael começou a entender que havia algo a mais ali. Clara não era quem parecia. Clara! Ele segurou sua mão, agora percebendo que o calor dela não era de ferimento, mas algo mais. Rafael, eu trabalhei para eles. Esse foi o plano. Fui eu quem trouxe Marina para perto de você. As palavras saíam dela como uma confissão. Ela descobriu mais do que eu pretendia que ela soubesse. Mas você sempre esteve no caminho. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todos os momentos, todas as risadas, todo o apoio que pensava ter recebido. Era uma fachada? Você mentiu para mim, Clara. Suas palavras rasgaram o ar. Como você pôde? O desespero tomou a forma de uma raiva crescente. Eu precisava de você por perto. Você era a única forma de me manter viva. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. E agora, essa situação, você precisa decidir o que vai fazer. Mas antes que pudesse compreender tudo, um movimento rápido. O homem que estava com a arma levantou-a em direção a Clara. Calha a boca, sua traidora! Ele gritou, prestes a puxar o gatilho. Rafael sentiu um nó na garganta. Sabia que algo precisava mudar. Não! Ele gritou, se jogando na frente dela. No entanto, um clarão de luz cortou o beco, e a distração levou o atirador a hesitar. O homem mais próximo se virou, e uma sequência de tiros começou. O barulho era ensurdecedor. Rafael olhou para Clara, sentimentos de traição e confusão se misturando. O que você fez? Mas o tempo deles estava se esgotando. O B fez com que Clara fosse obrigada a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Ele olhou em volta, e tudo que antes fazia sentido agora estava coberto por sombras. A última coisa que viu foi o olhar de Clara, profundo, como se dissesse que a verdadeira luta estava apenas começando. E naquele momento,
Ele entendeu que talvez tivesse perdido não apenas amigos, mas a própria ideia de quem era. Enquanto o caos aumentava, tudo se desvanecia. A única certeza era que nada poderia prepará-los para o que estava por vir. Que verdades ainda estavam escondidas nas sombras? Que escolhas seriam feitas em meio a todo esse desespero? O futuro deles parecia mais incerto do que nunca. E a única coisa que restava era uma pergunta: quem realmente sobreviveria nesse jogo mortal onde a verdade e a traição se entrelaçavam? Rafael estava no meio do caos. O barulho dos tiros reverberava em seus ouvidos e a fumaça tomava conta do beco. Ele olhou para Clara, que parecia mais forte do que nunca, um brilho intenso em seus olhos. "Rafael, agora! Precisamos sair!" ela gritou, puxando pela mão. Mas ele não conseguia se mover. "Você não pode sair assim. Eles vão te pegar." Ele queria proteger a única amiga que lhe restava, mas a situação estava se desenrolando em um ritmo alucinado. Os homens armados estavam mais próximos. O olhar de Clara fez seu coração doer. Ela sabia que isso era uma armadilha. "Não se preocupe comigo. Apenas vá." Clara se virou de repente, encarando os homens que avançavam. "Vocês vão se arrepender de terem me atacado." Rafael nunca a tinha visto assim, tão confiante em meio ao desespero. E num movimento rápido, ela junto com outro homem atacaram os agressores, criando uma pequena abertura. "Agora!" Clara gritou mais uma vez, e Rafael a seguiu, correndo sem olhar para trás. Enquanto corriam pelas ruas estreitas, Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ela fizera? O que Clara realmente era? Ele não tinha tempo para pensar. As explosões ecoavam ao longe e a adrenalina pulsava em suas veias. Eles precisavam se esconder. A dupla conseguiu encontrar abrigo em um antigo armazém. Respiração ofegante. Eles se encostaram contra a parede, tentando ouvir o que estava acontecendo do lado de fora. A tensão era insuportável. "Clara, por que você não me contou toda a verdade?" Rafael perguntou, a voz tremendo. "Sobre Marina, sobre você." "Tudo." Ela baixou o olhar, um misto de dor e coragem na expressão. "Eu não queria que você se envolvesse nesse jogo sujo, Rafael. Mas agora não há volta. Eles vão querer silenciar a gente de qualquer maneira." Antes que ele pudesse responder, estrada de luz atravessou o espaço. O som de passos pesados se aproximava. Clara olhou para ele, o olhar cheio de determinação. "Nós precisamos ser rápidos. Temos que expor tudo isso. Se conseguirmos juntar as provas, talvez possamos parar esses homens de uma vez por todas." Rafael assentiu, a determinação crescendo dentro dele. "Vamos lá, então. Temos que achar alguma forma de expor o que está acontecendo." Eles saíram do armazém, prontos para enfrentar o que quer que viesse. O medo ainda estava lá, mas agora havia também esperança. No entanto, assim que puseram os pés na rua, a situação se tornou ainda mais tensa. A polícia já estava chegando, sirenes cortando o ar. "Rafael, a gente não pode ficar aqui. Vamos acabar presos." Clara puxou-o novamente, mas Rafael hesitou. Ele não queria apenas sobreviver. Ele queria justiça. "Espere, Clara!" ele gritou, fazendo-a parar. Olhando nos olhos dela, ele compreendeu. O que eles buscavam não era apenas escapar, mas derrubar os poderosos que os controlavam. "Temos que mostrar a verdade. Eu sei como fazer isso." Em um momento rápido, decidiu. Com Clara ao seu lado,
Ele se dirige ao escritório de Marina. Assim que entraram, formas de documentos estavam espalhadas pela mesa. Marina tinha deixado todas as provas que estavam coletando. Agora, tudo se encaixava. Rafa, isso é arriscado, Clara protestou, mas os olhos de Rafael brilhavam. É aqui que tudo termina. Temos que colocar essas informações na internet, expor tudo. Eles começaram a trabalhar rapidamente, a tensão os rodeando. O tempo parecia escasso, mas quando tudo parecia estar sob controle, o som de passos pesados se aproximou e a porta se abriu brutalmente. Era Alex, os olhos cheios de raiva. Vocês acham que conseguirão expor alguma coisa? Estão enganados. Mas sem hesitar, Rafael se posicionou à frente de Clara. Sim, vamos expor. E assim, enquanto a verdade começava a aparecer nas telas, o futuro deles se tornava incerto, mas cheio de esperança. Rafael sabia que a luta deles apenas começava, mas pela primeira vez havia uma chance real de mudança. E ao olhar para Clara, entendeu que apesar de todas as traições e segredo, havia união em sua batalha. Não seria fácil, mas eles não estavam mais sozinhos. E com isso em mente, ele saiu pela porta, decidido a enfrentar qualquer perigo. Quem realmente venceria essa batalha ainda era um mistério, mas a verdade estava finalmente em movimento. Agora, eu preciso de você para agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio.